Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura. E o que eu venho mostrar para vocês aqui hoje é algo que para mim, é de arrepiar, tá bom? Porque algumas vezes acontece isso comigo, a minha filha também, E deixa a gente pressionado. E a nossa missão é transmitir para todo mundo tudo o que acontece, ok? Sobre esses imunizantes, essa imunização de pessoas, contra a doença no mundo inteiro, há uns dias atrás eu tive um sonho muito estranho, em um lugar estranho também, e ninguém falava nada, não ouvi voz de ninguém, não vi mão de ninguém. A única coisa que vinha era um esclarecimento que esses imunizantes que estão dando no mundo tem tudo a ver com a inversão de polos magnéticos do planeta. Eu nem sei dessas coisas. E eu acordei preocupado com isso. Fiquei até uma certa hora com isso na cabeça, preocupado. O que será? Eu não entendi aquilo, Aí quando meu filho chegou, o meu filho Renato Barros, aí eu fui falar com ele, falei, filho, aconteceu assim, assim, assim. Algo tem no ar. Deus está nos avisando de alguma coisa. Algo grande pode estar para acontecer, tá bom? Então tá aí. Nós estamos vendo aí muita controvérsia. No sonho não foi mostrado se isso é bom ou ruim. Não, apenas que o imunizante tem a ver com a inversão dos polos magnéticos. A que ponto? Não sei, certo? Quem sabe você entenda agora o que eu vou mostrar para vocês, porque eu não tinha conhecimento dessas coisas. Agora estou começando a me interessar mais, tá bom? Então veja bem, olha o que eu vou mostrar para vocês aqui. O retorno da reversão do polo magnético é esperado. Isso foi profetizado pelo profeta Malaquias, ou Malachi, como se fala no hebraico, Ok? Olha só o texto. Pará-lo. Esse dia está próximo, queimando como um forno. Todos os arrogantes e todos os que praticam o mal serão como palha. E o dia que está chegando, disse o Senhor dos Exércitos, os queimará em cinzas e não deixará nem galhos, nem galhos. Repete 2 vezes aqui. Malaquias capítulo 3, verso 19. Então preste bem atenção aqui essa imagem, porque nós tivemos um vórtex, tá? Olha aqui, o vórtex polar ataca o horizonte de Chicago, nos Estados Unidos. Tá bom? Olha bem aqui como é que ficou. Certo? A névoa carrega um lago Michigan, congelou o lago Michigan durante o nascer do sol colorido. Tá bom? Então tá aqui, Lembra daquele filme que mostra, eu não lembro o nome do filme, que mostra um vórtex muito grande, parecendo um furacão, um ciclone, e ele desce e congela tudo no mesmo instante. É isso que eles estão mostrando, tá bom? Então presta bem atenção. Já contei para vocês o meu sonho. Que eu falei, eu não sou profeta, não estou aqui querendo me passar de profeta, nem que eu sou algo especial. Não. Especial é meu Deus. E vocês, com certeza, são muito superiores a mim. Eu estou apenas dizendo o que veio a mim. Apenas isso. Tá bom? Mas não foi dito se é coisa boa ou não imunizar. Não foi dito, tá? Pesquisadores descobriram recentemente que uma reversão do polo magnético ocorrida há 42 mil anos, tá bom? Associada a grandes explosões solares, devastou o planeta. Conforme o campo magnético começa a mudar novamente, um estudioso cientista da Torá, cientista, nós estamos vendo aqui uma pessoa que é cientista e ao mesmo tempo é um estudioso da Torá. Torá, o que é instrução, é a escritura sagrada, tá bom? Então, sugeriu
que o mesmo fenômeno foi predito pelo profeta Malaquias, como precedendo o dia do Eterno. Aqui Hashem quer dizer o nome, né? Como é traduzido nas Bíblias, normalmente, o dia do Senhor, tá bom? Vamos falar, eis que eu me vi no dia do Senhor, tá lembrado? Em Apocalipse fala isso, certo? Olha bem o que vem pela frente. 42 mil anos atrás, deslocamento do polo magnético. Eu já vi cientistas dizendo que com o deslocamento dos polos magnéticos pode vir muita destruição, mas também um alongamento na vida. Tá bom? Pesquisadores publicaram recentemente um estudo mostrando que há 42 mil anos, tá? Uma reversão no campo magnético da Terra combinada com mudanças no comportamento do Sol alterou drasticamente o ambiente, levando a vários séculos de condições apocalípticas. Olha que coisa terrível, hein? E essa mudança magnética está acontecendo novamente. Olha, cientistas falando, tá? São cientistas, aqui não é leigo, tá? Então preste bem atenção e valorize, são cientistas. E ao mesmo tempo nós vemos cientistas e pessoas estudiosas da Escritura comparando profecia com a ciência e vendo que tudo está batendo, tá bom? Então, novamente, né? Então, a mudança magnética está acontecendo novamente em uma taxa alarmante, acelerada, grande e rápido, tá bom? Então, presta bem atenção. O estudo publicado na Ciência, a revista Ciência, né? Observou que o polo norte magnético, aspecto do campo magnético que cerca o planeta, não é estático, e vagueia. Próximo ao polo norte geográfico, a causa dessas mudanças está sob seus pés. O polo magnético é principalmente o resultado de fluidos ferrosos, hein? Que se movem no centro da Terra. O polo magnético se move naturalmente e até é conhecido por deslocar hemisférios. Olha bem, que coisa terrível! Desloca hemisférios, transformando o polo norte magnético no polo sul magnético. Olha, inverte totalmente, hein? Conforme os polos mudam, o campo magnético enfraquece. Nos últimos 30 anos, a taxa de distância que o polo norte magnético se move por ano acelerou de estava cerca de 9,3 milhas por ano. Foi para cerca de 34 milhas por ano. Olha como acelerou. Saindo do norte do Canadá através do Oceano Ártico e em direção à Sibéria, tá bom? Às vezes, esses movimentos podem se tornar mais extremos e os polos magnéticos podem até mesmo se inverter. O estudo recente se concentrou em uma dessas inversões do polo magnético que ocorreu há 42 mil anos. Conhecida como excursão Lachamps, acho que é assim a pronúncia, ok? Que alguém tiver noção melhor que eu, porque eu não falo inglês, acho que é isso aí, Lachamps. O novo estudo revelou que levou à destruição da camada de ozônio, tempestades elétricas devastando os trópicos e eventos solares que geraram auroras espetaculares. Aquela aurora boreal, né? Então, vamos lá. Os vórtices polares atingiram a América do Norte, gerando mantos de gelo e geleiras. A luz ultravioleta intensa perfurou a atmosfera, causando a extinção de espécies de animais e plantas e até mesmo de neandertais, enquanto os primeiros homens buscavam abrigo em cavernas, certo?
Então, está aqui a explicação dos chamados homens das cavernas, se protegendo dos raios solares que queimava, tá bom? Olha a profecia, queimando. Presta atenção, é sensacional essa matéria, né? A pesquisa estudou anéis de crescimento em antigas árvores kauri da Nova Zelândia que foram preservadas em turfeiras e outros sedimentos por mais de 40 mil anos. As árvores revelaram um aumento prolongado dos níveis de radiocarbono atmosférico causado pelo colapso do campo magnético da Terra, quando os polos mudaram, fornecendo uma maneira de conectar com precisão registros amplamente dispersos geograficamente. É sensacional esse estudo. Com certeza tem inscritos aqui que são dessa área, tem conhecimento nessa área, então sabe do que estamos falando e que é importantíssimo para o cumprimento profético. É o que eu falei, quem criou todo o mecanismo do universo? O Criador. Ele usa o mecanismo como ele quer e para cumprir a sua palavra. Por isso que a Escritura fala, a palavra de Deus não volta para ele vazia, antes cumpre tudo aquilo que ele determinou. Entenderam? Porque Deus ele pode, certo, alterar todo o mecanismo que ele mesmo criou. Ele pode, né? As árvores kauri são como a pedra de Roseta, ajudando-nos a reunir registros de mudanças ambientais em cavernas. Olha bem, em cavernas. Núcleos de gelo e turfeiras em todo o mundo, disse o professor Alan Cooper, aqui ó, professor Alan Cooper, que coliderou este projeto de pesquisa. Os cientistas concluíram que os cinturões de chuva tropical do Pacífico e os ventos do oeste do Oceano Ártico mudaram abruptamente ao mesmo tempo. Olha, são cientistas, tá? É a ciência falando. E vai bater com a Bíblia, né? Trazendo condições áridas para lugares como a Austrália. Ao mesmo tempo que uma série de megafauna, incluindo cangurus e wombats gigantes. Não sei o que são wombats, viu? Não sei se é planta ou se é animal. Sinceramente não sei, né? Gigantes foram extintos. Olha bem. Mais ao norte, a vasta camada de gelo Laurentide cresceu rapidamente no leste dos Estados Unidos e do Canadá, enquanto a Europa, os neandertais entraram em extinção. Mais importante, o campo magnético despencou para menos de 6%. Olha bem, 6%, que é hoje. Ao mesmo tempo, o Sol experimentou vários grandes mínimos solares. Ao longo deste período, embora a atividade solar geral fosse geralmente muito mais baixa, também era mais instável, enviando numerosas explosões solares massivas que permitiam que os raios cósmicos ionizantes mais poderosos chegassem à Terra. Os raios cósmicos penetraram na alta atmosfera, carregando as partículas no ar e causando mudanças químicas que levaram à perda de ozônio estratosférico. Já vou mostrar para vocês aqui uma profecia, uma explicação profética de um grande sábio judeu, e coisa que a ciência só comprovou a existência depois, muitos anos depois. Presta atenção. Os cientistas notaram que por volta da mesma época, aproximadamente 42 mil anos atrás, né, houve um florescimento da arte nas cavernas.
Por que houve esse florescimento da arte nas cavernas, desenhos nas cavernas, né? Por quê? É que eles acreditaram aos homens daquela época que se abrigavam em cavernas contra os altos níveis de UV, a luz UV, né? Sem precedentes, que queimava e matava, ok? Então muita gente passou a viver dentro das cavernas subterrâneos, né? Deve ter parecido o fim dos dias, sugeriram os pesquisadores. Agora, como diz aqui, ó, o dia de Hashem. Hashem, que eu falo do hebraico, é o nome, tá? E é traduzido, né? Muita gente traduz aí na Bíblia como o dia do Senhor, tá bom? Então vamos lá. O dia do Senhor. Saul Kuluk, um cientista, olha bem, é um cientista com muitas patentes. É um cientista, então, renomado, com muitas patentes em seu nome. Acredita que esse período de tempo foi descrito também pelo profeta Malaquias, ou Malachi, em hebraico, né? Como um prenúncio do quê? Da redenção final. Olha que maravilha! Tá bom? É o que nós vemos falando, né? Há uma profecia na Bíblia hebraica, no original, né? De que um evento cósmico semelhante acontecerá. Olha, disse Kuluk ao Israel 365, que é o jornal, né, do qual estou lendo a matéria, citando o versículo preciso. Olha bem, presta atenção. Pará-lo, esse dia está próximo, queimando como um forno. Olha os homens na caverna para não se queimar, porque a luz direta do sol não dava para aguentar. Todos os arrogantes e todos os que praticam o mal serão como palha. E o que fala em Apocalipse? Terrível será o dia do Senhor. E o dia que está chegando, disse o Senhor dos Exércitos, Adonai Tsevaot, os queimará em cinzas e não deixará nem galhos e nem galhos. 2 vezes. Malaquias capítulo 3, verso 19. Vá lá, leia o capítulo inteiro, confira, isso é ótimo. Kuluk citou o comentarista bíblico francês medieval. Veja bem, Kuluk é um cientista. E ele citou um comentarista bíblico que é francês, né? Medieval. O Rabino Shlomo Yitzhak, conhecido pela sigla Rashi. É sensacional tudo que o Rashi deixou aí escrito, tá? Presta atenção no que Rashi fala. Presta atenção para você ver. Ele explicou o versículo em Malaquias. Esse versículo de Malaquias 3,19. Tá? Olha só o que Rashi explicou e que a ciência só comprovou o que ele estava falando anos e anos depois. Tá bom? Lo, tá? Que no hebraico seria não, né? Eu enviarei o Navi Eliyahu. O que é Navi Eliyahu? Significa, eu enviarei o profeta Elias, tá bom? A você antes da chegada do terrível e terrível dia do eterno, dia do Senhor, como está aqui, dia de Hashem, dia do Senhor, como é conhecido. Malaquias capítulo 3, verso 23. Mas leia tudo, tá bom? Esse dia de Deus é o resultado de Deus tirando o sol de sua bainha, escreveu o Rashi. Agora presta atenção, ele falando das camadas de proteção da terra, quando a ciência nem conhecia, nem imaginava que isso existia, tá bom? Esse dia de Deus é o resultado de Deus tirando o sol de sua bainha, escreveu o Rashi. O profeta estava descrevendo a remoção, isso aqui ele explicando do profeta, né? A remoção de uma cobertura existente que nos protegia da luz do sol. O Rashi falando de uma coisa que a ciência não conhecia. Presta atenção, tá? Vou ler de novo. O profeta estava descrevendo a remoção de uma cobertura existente que nos protegia da luz do sol.
que é a chamada camada magnética, como é que chama? Camada de ozônio, né? Então tá, disse Kuluk. O Rashi estava prevendo uma cobertura existente ao redor da Terra, que é o campo magnético encontrado pela pesquisa científica muitos séculos depois. Olha bem, séculos depois. Esta mudança polar é descrita em fontes judaicas. O Midrash afirma que Deus iniciou o dilúvio. Olha bem, no Midrash está mostrando como é que Deus iniciou o dilúvio, que eu falo. Ele criou os mecanismos e ele manipula o mecanismo que ele quiser, do jeito que ele quer. Certo? Então tá aqui, ó. Então Deus, né? O Midrash afirma que Deus iniciou o dilúvio na época de Noé, movendo 2 estrelas. Vocês sabem, incide, né? O movimento da lua, de estrelas, incide aqui nas correntes marinhas, nos ventos e até no corpo da gente. Vocês sabem disso, né? Isso causou uma mudança nos polos do mundo. Olha bem, quando Deus mexeu 2 estrelas, ele moveu 2 estrelas, ele causou uma mudança nos polos do mundo. O norte se tornou o sul, a terra seca se transformou em oceanos e os oceanos secaram. Isso a própria ciência comprova. Esse dia de Deus, ou o dia do Senhor, talvez o momento bíblico mais impressionante que estará ocorrendo na história da humanidade, agora tem uma explicação física graças à descoberta dada ao mundo há menos de 3 semanas, disse Kuluk, tá bom? O cientista que também é estudioso da palavra. Em quanto tempo? Aí que vem os cálculos. Eu falo, o homem pode errar nos cálculos? Claro que sim. Claro que sim, tá? Porque quando Deus dá com precisão, eu já sei. Mas quando o homem tem que calcular, o homem está suscetível a cometer erros. Isso sim, tá? Mas o evento em si, não, porque já está declarado que o evento irá acontecer. Esse fenômeno que ocorreu há 42 mil anos está prestes a reaparecer. Olha bem, está prestes a reaparecer. Os pesquisadores estimam que o campo magnético do planeta já perdeu 30% da sua intensidade nos últimos 3 mil anos e prevêem que cairá para quase zero nos próximos séculos. Este fenômeno, referido como o South Atlantic Anomaly, SAA, é responsabilizado por um número crescente de falhas eletrônicas, de navegação e comunicação, satélites, e pode afetar redes de energia terra a Bolt. Não me recordo. Já li sobre isso aqui, eu não estou lembrado agora. Tá? A mudança de polaridade do planeta também pode estar por trás dos surtos de aves migratórias que se confundem e morrem. Vocês estão lembrados daqueles pássaros que estão voando e de repente cai tudo morto? Aí, quem sabe essa seja a explicação, né? Kuluk observou que os pesquisadores não podem determinar com certeza quando o polo magnético mudará, mas ele observou que temos prazos claros para o fim dos dias. Segundo a tradição judaica, a última data possível em que o Messias pode chegar, ou o reino de Deus pode chegar, né? É no final dos 6 mil anos, porque o Talmud mesmo fala que é 6 mil anos, ok? Então, ou seja, em 219 anos por um cálculo. Só que existe uma diferença de anos. Então, tem uma discussão entre especialistas, né, sobre essa contagem de anos. O evento não, mas sobre a contagem de anos. Daria 219 anos. Mas Kuluk tem uma interpretação alternativa da história, né, que coloca esse ponto final absoluto em 55 anos a partir de agora.
55 anos a partir de agora. Mas existem cálculos que mostram uma diferença, né, de cálculos de anos no começo, na contagem do começo. E que essa grande diferença que estão mostrando aqui pode ser simplesmente nula, que podemos estar em cima, certo? Em cima do cumprimento de tudo isso aqui. Então são erros, ou na verdade estudiosos, né, que erram às vezes por questão de cálculo. Olha, no calendário tem uma diferença de 200 anos, como eu já vi o estudo sobre isso, 200 e poucos anos, né? Mas tem outros estudos que mostram que é menos. Então, essa é a grande diferença. A grande verdade é que nós estamos no final dos tempos, tá bom? É que nós estamos chegando ao ponto final. Olha o mundo, olha o que está acontecendo no mundo, olha o que está acontecendo com as pessoas, doenças. Mateus capítulo 24 está nos alertando. Mostram pessoas aí, tá? Que coisa pior do que essa está chegando. Ok? Então prepare seu coração. Dobre seu joelho e ore. Clame a Deus. Estamos vivendo os últimos dias. Estamos vivendo os últimos momentos desse sistema em que tudo será mudado. A bonança virá. A alegria virá, a nossa redenção virá, mas te prepara, porque antes vem uma grande tempestade, e já está começando. Muita dor, sofrimento, fome, tristeza. Deus está nos avisando, nos preparando. Quantas pessoas têm avisado? E muitos não dão valor. Sempre tem os especialistas que são super entendidos, que desmentem, não é nada, como nos tempos do profeta Jeremias, que ele alertava Israel, vocês vão ser presos, vão cativo por 70 anos. Vinham os falsos profetas, não, isso é mentira, Deus já me mostrou, aqui ó, nos estudos aqui mostra que não é nada disso. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo, nós vamos sair vitoriosos. E Jeremias chorava e implorava para o povo, desperta, Deus vai pesar a mão e vocês vão ser cativos, 70 anos na Babilônia. Não deram crédito. Ouviram os falsos profetas e o que aconteceu com eles, 70 anos de cativeiro na Babilônia. Por isso você conhece a história de Daniel lá na Babilônia, porque estavam todos cativos. Noé passou 120 anos alertando, avisando o mundo, Deus vai inundar toda a terra. Eles não acreditavam, nunca tinha chovido na terra, isso é mentira, como vai cair água do céu? Isso não é verdade, isso é louco. Vamos continuar nas nossas orgias, nas nossas pornografias, nossas sujeiras, glutonarias, loucuras. E continuaram com as suas prostituições e todas as coisas imundas. E o que houve? Uma grande enchente e todos vieram à morte. E o próprio Jesus alertou, será como nos dias de Noé, não é assim? Será como nos dias de Noé, casavam-se, davam-se casamentos. São dois entendimentos. Primeiro, viviam na sujeira deles lá, se preocupando apenas com os seus prazeres da carne. Segundo, estavam totalmente distraídos, com menos esperar. Eis que vem repentina destruição. Amém? Que o Eterno te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. E fica aí o alerta, tá bom? Eu tive esse sonho, não sou profeta, não sou nada, mas sou um servo de Deus. E que Deus faça comigo o que Ele quiser. Se Ele quer me mostrar alguma coisa, Ele mostra e eu cumpro a minha obrigação de falar. Não estou pedindo para ninguém acreditar, mas acredite em Deus, confie nele. Eu passei a mensagem. Shalom, forte abraço, que o Eterno te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. Desculpa aí o tempo, né? Mas é a palavra.